Boa noite. Estamos aqui novamente, nesta noite, e hoje nós vamos falar da parábola dos talentos. Será dado àquele que tem. Mensagem esta do nosso grande mestre, Jesus, e cada mensagem dele é uma lição para nós. Cabe a nós conseguirmos e sabermos a interpretar. Por isso, vamos pedir primeiramente aos nossos guias espirituais, à entidade da casa, que nos ilumine nesta noite, para que nós possamos conseguir entender, compreender a mensagem que o grande mestre, o nosso guia, o nosso modelo, quis nos passar com a parábola dos talentos. Para tanto, nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e também vamos explorar a palestra do nosso amigo Jacomelo, que fez a palestra sobre a parábola dos talentos, e nós vamos trazer alguma coisa da palestra dele para a nossa nesta noite. Parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, Evangelho segundo o Espiritismo 16, item 6. Esta parábola, Jesus, ele explora um ensinamento ad eterno para nós. Mas, para tanto, nós precisamos voltar na época e entender o que ele quis dizer com a parábola dos talentos. Cada número tem um significado. Cada palavra que ele colocou nesta parábola nos traz um significado. E é importante nós entendermos, por isso a história nos leva ao passado para entendermos e podermos aproveitar e explorar melhor no presente que nós vivemos. Esta parábola está localizada após a parábola das 10 virgens. Ela pertence a uma série de colocações de Jesus em relação à sua segunda vinda. Essa fala de Jesus ficou conhecida como o sermão escatológico. O sermão começa no capítulo 24 de São Mateus, no capítulo 17 de Lucas, no capítulo 13 de Marcos. Este sermão se refere a alguns pontos específicos, e um deles é que Jesus acentua nessa sua última semana de encarnação, e um destes pontos é a destruição de Jerusalém, que ocorreu há 70 anos após Cristo. E o segundo ponto é o seu retorno. Que retorno seria este? Aí começam alguns questionamentos. Tem religiões que acreditam que o retorno seja uma nova encarnação, mas não é nada disto. Jesus está aqui conosco, permanentemente, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao nosso lado. Basta nós procurarmos Ele, basta nós acessarmos Ele para poder conseguirmos compreendê-lo, entendê-lo. A parte final deste sermão foca especialmente a necessidade da vigilância, da realidade do juízo vindouro, ou seja, vigiai e orai, e que todos nós vamos um dia prestar julgamento. Todos nós vamos ser julgados. A parábola dos talentos foi contada na semana que Jesus foi traído. E ela diz o seguinte, que um senhor chamou os seus 3 servos e repartiu os seus bens, dando a um 5 talentos, dando ao outro 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Saiu de viagem, tempo após, retornou. Ao retornar, ele
chamou os seus servos para prestarem contas. O que tinha ganhado 5, devolveu 10. O que tinha ganhado 2, devolveu 4. E o que tinha ganhado 1, devolveu 1. O senhor ficou zangado, porque aquele que ganhou 1 disse que o senhor dele era um cara muito severo e ele, para não perder, enterrou o seu talento. E devolveu aquele 1. O senhor tirou daquele 1 e entregou àquele que tinha multiplicado o talento de 5 para 10. Bom, o que quer dizer 5, 2, 1? Estes números não foram utilizados, porque Jesus podia ter contado a parábola usando o número 6, o número 4, o número 3. Não, usou 5, 2 e 1. Vamos entender um pouco na história. O 5 representava, na época, a expansividade. O 2 representava, na época, o companheirismo. E o 1, a individualidade. A soma destes 3 números dá o 8. E o que representava o 8 na época? Era a riqueza, a fartura, o poder. Cientes disto, nós já podemos começar a interpretar esta parábola um pouquinho diferente. Que tinha um senhor, o senhor da riqueza, do poder, deu a um a responsabilidade da expansividade, ou de desenvolver a expansão. Deu ao outro a responsabilidade de desenvolver o companheirismo, a solidariedade. E ao terceiro, a oportunidade de sair do individualismo, ou seja, de abandonar o egoísmo. E o Senhor não dá por igual os mesmos dons, porque cabe a cada um de nós desenvolvermos a evolução conforme nossos merecimentos, seja esta individual ou coletiva. E talento? O talento, na época, era uma moeda romana, esculpida em prata, que tinha um significado de 6.000 denários. Um denário era o salário de um trabalhador por dia. Logo, um talento representava 20 anos de trabalho. Então, nós podemos perceber que não foi pouco quem recebeu um. Ele ganhou 20 anos, o outro ganhou 40 anos e o outro ganhou 100 anos. Para desenvolver o quê? Analisando um pouquinho isso de forma diferente, o 1, ele pode não valer mais que o 5, mas ele pode ter muito mais prioridade do que o 5. A prioridade dele pode ser bem maior. Então, se eu não vencer o meu egoísmo, o meu individualismo, como é que eu posso desenvolver o companheirismo? Como é que eu posso viver a solidariedade? E para chegar na expansividade, eu necessito da solidariedade e do companheirismo. Logo, o egoísmo e o individualismo têm que ser vencidos. Esta é uma análise trazendo para nós, neste momento, a história, o que representava o talento e os números da parábola dos talentos. Vamos analisar isto dentro do livro do Espiritismo e do Evangelho segundo no nosso Evangelho. A parábola dos talentos será dada àquele que tem. O que quer dizer este versículo de Mateus? Porque a todo que tem dar-se-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Vamos vir para a nossa realidade. O que é talento hoje? Para nós, quem são os nossos talentos? São os nossos funcionários? Muitas empresas hoje já não chamam mais de colaboradores, e sim de talentos, dentro dos seus planos de cargos e salários. São os nossos filhos? São os nossos dons? São as nossas habilidades? São as nossas virtudes?
Ou é o meu tempo que eu desperdiço, que eu enterro, que eu jogo fora? Vamos analisar isto um pouquinho mais profundo. Quem são os nossos talentos? No capítulo 18 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, dar-se-á aquele que tem. Lá se diz o seguinte: recebeu porque tentou tornar-se digno disto, e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços que tendem para o bem. Recebeu porque tornou-se digno disto. Se eu vencer o meu individualismo, eu consigo viver melhor a solidariedade. Tentar já é recompensado. E nós somos encorajados quando fazemos o bem. Está lá no Evangelho, no capítulo 18. E retira-se daquele que não tem. O que nos diz o Evangelho? Não é Deus que retira daquele que recebeu pouco. É o próprio Espírito que, dispersivo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, na fecundidade, a dádiva semeada no seu coração. Dispersivo e descuidado. Jesus deu a mensagem para nós: vigiai e orai. Nós temos que tomar cuidado e conservar o descuidado. O descuidado é não saber conservar. E aí eu posso me perguntar: não saber conservar o quê? Posso ir para as questões materiais. Mas eu gostaria de analisar aqui não saber conservar o amor à família, o amor com o filho, o amor com a esposa, com o esposo, o amor com o próximo. É uma análise que nós temos que fazer. Eu sei conservar isto? Porque se eu souber conservar, o que tem é aumentar. Eu tenho como aumentar a dádiva semeada no meu coração. O Livro dos Espíritos, na questão 642, Kardec pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Os Espíritos responderam: não. É preciso fazer o bem nos limites de suas forças. Por quê? Cada um responderá por todo mal que resulte no bem que não tiver feito. Em cada ato, em cada pensamento, no dia a dia, eu devo lembrar disto. Eu serei cobrado pelo que deixo de fazer para a prosperação do bem. Esta é uma análise profunda no meu dia a dia que eu devo fazer, porque serei cobrado por todo mal que resulte do bem que eu não tiver feito. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no final do item 15, ele nos diz o seguinte: pegai vossas grades, vossos arados, arai vossos corações, arrancai deles o joio, o mal, semeai neles o bom grão, o bem, que o Senhor vos confia. E o orvalho do amor os fará produzir frutos de caridade. No item 16 do mesmo capítulo, ali diz o seguinte: procurai os verdadeiros cristãos e os encontrareis. Aonde? Em suas obras. E se hoje Jesus estivesse aqui conosco e perguntaria: aonde que nós vamos encontrar os bons espíritas? É nas suas obras. Nem todo aquele
que me dizem, nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas só aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está no céu. Semeai o bem que o Senhor vos confia. O que eu estou semeando no meu dia a dia? É a outra pergunta que eu tenho que me fazer. O que eu estou semeando no meu pensamento? O que eu estou semeando nos meus atos? Nas minhas palavras? Nos meus instrumentos, como no WhatsApp? O que nós estamos semeando? O livro dos Espíritos, na questão 843, Kardec pergunta, o homem tem sempre o livre-arbítrio? E os Espíritos responderam, uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Eu sou livre para escolher, mas sou prisioneiro da minha escolha. Sou o único responsável pelas consequências das minhas escolhas. O único. Não tem como eu empurrar isto para alguém. As escolhas são minhas. Eu tenho o livre-arbítrio. Eu escolho o caminho que eu quero caminhar. Então, podemos aplicar em nossas vidas várias lições presentes na parábola dos talentos. Não existe desculpas para a nossa omissão em deixar de fazer a obra de Deus. A omissão na obra da evolução, tendo conhecimento que recebemos, dons e talentos para executá-la, leva o cristão, leva eu, a cometer grandes negligências na jornada da minha encarnação. Leva eu a errar. E a parábola dos talentos nos traz várias e várias lições. Nós já vimos interpretando um pouco o que representava no passado. Eu trouxe aqui 9 lições tem muito mais, mas eu trouxe 9 para nós aqui pensarmos um pouco nesta noite. A primeira delas, da parábola dos talentos. A parábola dos talentos nos ensina que Deus não é injusto. Nosso Criador nos concedeu a inteligência para nós desenvolvermos nossos dons e habilidades. Ele, nosso Criador, nos dá as oportunidades de acordo com a nossa capacidade. Ele, o Criador, seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar. Por isso que nós estamos aqui para desenvolver as nossas virtudes, vencer os nossos vícios, os nossos defeitos. Primeira lição. A segunda lição, a parábola dos talentos, nos ensina que o pouco é muito. Mesmo que aos olhos de alguém parece ser pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. E não podemos esquecer que o plano da reencarnação foi elaborado por mim e aprovado por mim. O que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que passar aqui, eu elaborei lá antes de vir. Deus me deu o maior presente, que é a vida eterna. E eu estou valorizando isto, este presente que eu recebi? Eu estou me dando conta disto? Para a gente refletir. O pouco que eu acho que eu tenho aqui é muito em relação àquilo que eu recebi, que é a vida eterna. A terceira ensinamento, a parábola dos talentos nos diz que nada do que temos é de fato nosso.
Somos apenas depositários, somos donos dos talentos que recebemos. Não somos donos dos talentos que recebemos. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos deu e dá. Ele é o dono do universo que habitamos e cabe a nós desenvolvermos nossas virtudes e multiplicarmos os talentos recebidos. Cabe a nós fazermos acontecer e não sentar e esperar receber. É a nossa disposição da alma para a prática do bem, o que é a nossa virtude. É estar disposto para fazer o bem. O quarto ensinamento, a parábola dos talentos, nos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ao recebermos os talentos em gratidão a Deus, por ter depositado em nós tamanha confiança, devemos aperfeiçoá-los, a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente o Criador. O meu trabalho é para cumprir a minha missão assumida nesta encarnação. E não para eu receber elogios que são e não passam de migalhas terrenas. O quinto ensinamento, a parábola dos talentos nos ensina que os talentos são valiosos, muito valiosos, mas há algo ainda mais valioso. O reino que nos aguarda conforme o aproveitamento, a multiplicação dos nossos talentos, a nossa felicidade eterna, que é construída passo a passo, na caridade e no amor ao próximo. Jesus disse que a verdadeira felicidade está no reino dos céus, mas ela tem que ser conquistada, desenvolvida aqui dentro de mim. Ela começa aqui dentro. Eu tenho que saber plantar dentro de mim. Eu tenho que saber vencer a individualidade para conseguir viver na solidariedade e construir a expansividade. Eu tenho que plantar dentro do meu coração aquela semente e deixá-la brotar, a semente da paz do grande mestre da paz. Quando ela virar num tronco forte, eu vou conseguir vencer todos os desafios que eu tenho pela frente. O sexto ensinamento diz que até o pouco que se tem será tirado. Quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os encarnados sofrem, estejam eles num trono ou na extrema miséria. Nós viemos aqui para sofrer. Mas qual é a grande diferença? Poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo, a acomodação, são faltas gravíssimas e não merecem consolação do Criador. Em relação a esse sofrimento, nós temos um exemplo no nosso mundo atual. Há pouco tempo atrás, vamos analisar Nelson Mandela. Viveu 27 anos na prisão, perseguido pelos brancos. Ao sair, 27 anos, ao sair, se elegeu presidente da África do Sul. Ao governar, não fez um governo de perseguição aos brancos. Não fez um governo de perseguição. Fez um governo de inclusão entre brancos e negros, e não de perseguição. Quem de nós tem essa capacidade de amar seu perseguidor?
como Nelson Mandela fez. Quem de nós tem essa capacidade de amar o seu obsessor, que não deixa de ser um perseguidor nosso no dia a dia? É algo para a gente refletir, pensar. O 7º ensinamento da parábola dos talentos nos diz que não significa, nos ensina que receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Só porque eu recebi talentos, eu não estou aprovado. Bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Eu tenho que merecer, e só irei merecer se eu souber fazer com vontade, com amor e com carinho. O 8º ensinamento, a parábola dos talentos nos ensina que o pior vício é o sedentarismo, o comodismo. E esse é ruim, é muito ruim. Ele é tão ruim que nem os maus gostam dele. Quem é acomodado não prospera. Cada um de nós temos o dever de contribuir para a evolução planetária e buscar a evolução espiritual, a nossa evolução. Matar, desperdiçar, não organizar o meu tempo, que é uma dádiva que eu recebi, é enterrar os meus talentos. O 9º ensinamento, a parábola dos talentos nos ensina que todos vamos prestar contas um dia. O servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade de talentos recebida, age com responsabilidade e diligência, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Livro dos Espíritos, 642. Num certo momento, num certo dia, numa certa hora, num determinado minuto, chegará a nossa vez de prestar contas. E aí, não adianta mais eu lamentar e arrumar desculpas, porque será dado àquele que tem. Aquele que tem feito, que tem realizado as obras. Com amor ao próximo, com conhecimento, com determinação de fazer o bem para construir a sua felicidade eterna. E aí, finalizando, eu peço a Deus que nos dê forças para podermos suportar nosso sofrimento e podermos realizar nossa missão de forma digna e justa, no caminho da inclusão, com o nosso próximo, amando e respeitando em todos os momentos necessários para a conquista da nossa evolução espiritual, ou seja, da construção da nossa felicidade eterna. Que todos nós saibamos interpretar sempre as grandes mensagens que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Que assim seja. E uma boa noite a todos.